Bom, boa noite a todos. Estamos iniciando a videotutoria da disciplina de Educação Infantil 1 do curso de Pedagogia Unirio-CEDERJ, onde vamos falar um pouquinho sobre as aulas de 1 a 4, que é o conteúdo da avaliação à distância 1, e dar as devidas orientações aos alunos sobre a elaboração da AD e ouvir as dúvidas, questionamentos e algumas discussões que os alunos trouxerem hoje para a nossa dinâmica de videotutoria. Bom, eu vou responder sobre a AD, vou falar sobre a AD daqui a pouco, mas eu quero ouvir mais de vocês sobre o material, se conseguiram ler, se não conseguiram ler, até onde leram, e aí depois o que vocês acharam da AD, quem conseguiu ver a AD, se não conseguiu ver ainda, para eu saber como eu vou proceder na dinamização dessa videotutoria. Marcos já me deu ali o feedback, a mãe da Alicia também. Professora, boa noite. Eu li e a D também estou com ela aberta aqui, inclusive. Só que a D é bem pessoal, né? Tá bom, Moisés, obrigada. Outra pessoa? Silvia, eu ia falar isso que o Moisés falou, boa noite, sobre isso, a AD, ela é realmente pessoal, então, assim, é lógico que você vai comentar alguma coisa sobre, mas em relação à matéria, eu li um pouquinho, porque eu fiquei muito agarrada, por eu estar trabalhando, eu estou muito agarrada com as leituras, mas eu dei uma lidinha, sim. Obrigada, outra pessoa? Eu vou querer ouvir todo mundo hoje, nem que seja um pouquinho. E Quem graças não a Deus deu falou? tempo de chegar para ver sua aula hoje. Que bom. Ainda bem que você atrasou um pouquinho. Então, Silvia, boa noite. Eu consegui hoje imprimir a AD, dei uma olhadinha também, mas o material eu também não consegui pegar, não. Eu estou muito agarrada, muito atrasada com as minhas leituras. Quem falta? Eu consegui baixar a AD, comecei a escrever, mas no material eu também estou um pouco agarrada. Andréia, você falou? Consegue falar? Consigo. Eu só li a primeira aula e a D eu estou abrindo, estou olhando aqui agora, porque eu estava enrolada com as outras. E só li a primeira aula. Estou começando a ler a segunda agora. Tá? Tá bom. Bom, assim, a gente ainda está com problema, né, no botão do fórum da disciplina, que ainda não aparece. Eu abri outras salas e continua lá sem a gente conseguir ter a resposta de vocês, ter acesso, e eu não sei o que fazer. Ainda bem que a gente ainda tem essa via de comunicação aqui, que é mais pessoal também, e a gente pode também, num momento de emergência, se comunicar por meio da videotutoria da disciplina de didática. Miriam, você quer falar alguma coisa? Não. Então, gente... Eu apertei, Silvia, sem querer. Não, tudo bem. A gente tem aí as aulas de 1 a 4, que, ao que me parece, a maioria de vocês falaram, a AD ela é muito pessoal, me passando a impressão que vocês estão achando que ela não tem muita relação com o que vocês estudaram, quem conseguiu realizar a leitura do material didático. Além do material didático, como o Marcos trouxe, também tem os vídeos aí, uns curtas, que são importantíssimos vocês assistirem para a gente ter uma discussão nesse momento
síncrono que nós temos, porque senão acaba perdendo a função, e eu vou ficar aqui na tarefa de professora de sala de aula, dando aula expositiva, e a ideia não é essa, é vocês realizarem o dever de casa de vocês. Qual é o dever de casa? É ler o material, assistir às indicações de vídeo, para, nesse momento, a gente ter um momento de troca, de experiência, e um agregar o conhecimento do outro. Não sou eu que vou ensinar vocês. Vejam bem, vocês estão num nível de ensino, de escolaridade, de aprendizagem, que a ideia é a gente colocar, na verdade, os nossos conhecimentos no lugar. Captar mais informação e ir acomodando no nosso cérebro essas informações nos lugares que são convenientes para a gente. Porque nós estamos numa fase adulta, onde muita coisa que vocês estão vendo, lendo, são coisas que, no fundo, não são tão novidade para vocês. Talvez vocês soubessem e tivessem essas informações, mas elas eram desconectadas. E aí, quando você vem para a faculdade, quando você vem para um curso de graduação e começa a ler essas teorias, você começa a associar a sua realidade, por que determinadas coisas acontecem, por que elas são daquela forma, porque a teoria, de uma certa forma, ela vem te dando algumas respostas, não todas. De novo, porque as teorias não são receitas de bolo, mas elas podem ser uma receita que você adapta esse modo de fazer o bolo ao seu gosto. De repente, é uma receita de bolo de chocolate, você gosta de bolo de morango, mas eu não sei fazer a massa, mas a massa é a mesma, só que os sabores são diferentes. O que eu faço? Eu pego a receita do bolo de chocolate, mas eu vou adequando ao sabor que eu gosto. Ao invés de eu colocar um cacau em pó, um chocolate em pó na massa, eu vou colocar um morango, eu vou colocar um creme de leite, vou fazer um recheio com creme de leite, mais alguns ingredientes e o morango. Ou seja, eu não vou seguir à risca aquela receita de bolo, porque não é aquele bolo que eu gosto. A teoria é mais ou menos isso. Ela traz para você, te instrumentaliza para a sua prática, mas eu não preciso aplicar ela daquele jeitinho que está escrito, porque a minha realidade, ela é diferente da pessoa que escreveu aquela teoria. Pode ser muito parecida, mas são para pessoas diferentes. Então, por isso, o tempo todo eu falo, eu tenho que olhar para a minha realidade, para o meu contexto, para a minha escola, para a minha sala de aula, para os meus pares, e entender o que eles estão me pedindo, porque eles sinalizam o tempo todo, sinalizam às vezes com indisciplina, sinalizam às vezes com agressividade, também sinaliza com docilidade, com críticas positivas em relação ao seu trabalho. Ou seja, você sabe se o seu trabalho está bom, se o seu trabalho precisa melhorar e onde ele precisa melhorar, quando você tem essa visão sensível de perceber que, às vezes, aquilo que você está propondo naquele momento não é o ideal, não é o adequado. Eu preciso parar, refletir, analisar o meu contexto e entender o que eles estão precisando, ou seja, eu preciso sensibilizar aquele ambiente para só depois eu inserir aquilo que eu julgo que é importante para aquelas pessoas, para aquele grupo, para aquele contexto. Então, por que eu estou falando tudo isso, falando de teoria? Eu falei que eu não ia falar muito hoje, vocês vão falar mais do que eu. Porque quando vocês me falam, ela é mais pessoal, ela é parte. É isso também. Mas não quer dizer que o que vocês leram da aula 1 à aula 4, que ela não seja importante ou que ela não tenha provocado algo em vocês que vocês procurem aproveitar na escrita de vocês. Então, quando fala das infâncias, quando você assiste os vídeos e vê o contexto de diferentes infâncias, qual foi a infância que você teve? Então, isso sensibiliza você para que você tenha uma escrita mais sensível à sua autoanálise, à sua infância, à sua criança, para depois você conseguir ter uma empatia
mediante a infância dos outros. É como se a gente precisasse internalizar, entender as nossas questões pessoais, saber quem somos, porque a gente não pode querer cuidar do outro se a gente não se conhece. E à medida que a gente se conhece, fica mais fácil para a gente entender o próximo, entender o outro também. E esse outro, eu não estou falando só do aluno, não. Eu estou falando do seu colega professor, eu estou falando da sua família, das pessoas que você tem relações. Então, daí a importância de você ler o material, porque ele vai te dar um olhar muito mais sensibilizado para você fazer uma autoanálise para poder elaborar a questão da AD. Então, não pense você que eu não li o material, mas o que a AD está me perguntando, eu consigo responder. Claro que consegue, né? Trata-se de você, mas vai ter uma diferença muito grande eu pegar uma AD que você elaborou partindo só da sua experiência de vida, não é só que é muita coisa, que é bem significativo, mas pegar uma AD de uma pessoa que leu o material e entendeu qual é a importância dos momentos de sua infância, de suas infâncias, para elaborar o material para poder responder a AD. Então, tem uma diferença, né? A teoria e a prática, e só a prática. E isso é na vida, no dia a dia de quem estuda também, né? A gente percebe a concepção de quem tem a teoria e a prática e de quem tem só a prática. Não que seja menos, mas é diferente. Né? Então, fica a dica aí. Queria ouvir mais de vocês a respeito da AD, para eu ver onde eu posso fazer inserções. Então, professora, eu concordo com a senhora. Assim, o material, eu confesso que os vídeos eu não vi, mas o material eu vi sim. E então, o que acontece? O material, ele nos leva, assim, para ver conceitos, né? Até, por exemplo, está falando de globalização, na aula 4, né? Falou sobre institucionalização, né? Sobre as influências da televisão. Só que, por exemplo, eu não sei, assim, vou falar do meu caso, né? Na minha infância, eu tinha televisão, né? A influência era só da televisão, né? E a escola, realmente, ela tinha um papel mais presente, não que hoje não tenha, é como eu li no material. A criança chega na escola, ela já sabe da notícia, ela já se socializou através da televisão. Só que o relacionamento da criança hoje, o relacionamento antes, quando na minha infância, era diferente, né? Porque as brincadeiras, o recreio, tudo assim, era mais pessoal. E hoje é assim, uma disputa de quem tem um aparelho melhor, né? Quem assistiu alguma coisa que outro colega não assistiu. Então, assim, o material ele leva a gente ver quase que um paralelo de hoje com a infância antiga, né? No caso da minha infância, né? Para estar retratando. Esse memorial é interessante porque as disciplinas têm uma relação, né? Não sei se poderia chamar de disciplinaridade. Desculpa, agarrou a língua aqui. Porque em história, a gente também fez um memorial voltado só para a parte escolar. E nessa disciplina de educação infantil, a gente vai voltar, mas vai falar, de repente, de repente não, a gente vai voltar e vai falar outros aspectos mais familiares, mais assim, aquela relação com os primos, com os colegas da rua, né? Porque a infância tinha aquela coisa de brincar na rua com os colegas, e hoje em dia, né, não tem a mesma característica. Professora, minha câmera está fechada porque eu não estou conseguindo abrir, tá? Deu algum problema aqui, por isso que eu estou falando com a câmera fechada. Sem problema, Moisés. É bacana, é isso que eu quero. Vocês estão trazendo a perspectiva de vocês, né? Quem leu, quem conseguiu
fazer uma análise em cima daquilo que leu. É claro que, na medida de quem lê e faz as suas análises, outros que leram também podem complementar, podem concordar e discordar, e aqueles que não leram, eles vão percebendo o que o material traz e vão ficando curiosos para poder acompanhar a discussão. Não vai perder, né, a videotutoria e nem as discussões. Quando pegar o material para ler, vai ter uma percepção sensível, porque os colegas já trouxeram a ideologia captada por eles sobre o material, e isso é que é bacana, vão construir as suas ideias, as suas concepções, e não vão ficar com as minhas concepções, que as minhas concepções, eu acabo tirando vocês a oportunidade de produzir algo além, talvez algo que eu não tenha percebido, e que vocês vão perceber se vocês mesmos fizerem as análises de vocês. Entenda a diferença de um ensino em que busca desenvolver autonomia, e isso é autonomia, né? A gente mostra os caminhos, né? Os coordenadores das disciplinas apresentam o conteúdo, e é claro que esse conteúdo ele também está carregado de ideologias de quem escreve, mas se você não tem alguém para interpretar para você, você vai ter uma interpretação que talvez seja um ponto de vista além do que aquele que talvez alguém faria para você, e você se acomoda ficando com aquele ponto de vista, e de repente tem outros tão ricos quanto. E aí, Moisés, é exatamente essa provocação que o material traz mesmo, para fazer essa analogia de como foi antigamente, como era a criança dos tempos dos meus pais, do meu tempo, como são as crianças do tempo, a infância dos dias de hoje, essas diferentes infâncias, como elas são constituídas, porque por trás disso tem uma série de questões sociais, além da globalização, que aí envolve classes sociais, condições. Você trouxe aí a televisão, né? A maior tecnologia, talvez, da nossa época, da infância, era a TV, né? TV, rádio e telefone. E como a gente lidava com essa tecnologia é completamente diferente como as crianças, as infâncias de hoje lidam com essa tecnologia. E mais, nem todas as crianças da contemporaneidade têm acesso à TV, por incrível que pareça. Hoje são Smart TVs, né? Não são nem TV, são Smart TVs. Até a TV, para comparar, tem uma diferença grande aí. É a TV analógica e a TV digital. A TV que tem uma imagem incrivelmente que parece uma janela aberta, ao mesmo tempo que você acessa a internet, que você acessa Netflix, YouTube, canais ao mesmo abertos. tempo que você acende, apaga a luz porque tem o sistema inteligente que é a Alexa. Ou seja, até a TV ela tem um outro comportamento, e isso influencia nas nossas infâncias. E então, o que isso tem a ver com o material, com essa discussão? E quando você fala da interdisciplinaridade, é isso mesmo, as disciplinas elas conversam entre si, mesmo que a gente não dialogue uns com os outros. Por quê? Por questões didáticas, as disciplinas elas existem para organizar a educação, o ensino sistematizado, ou seja, sistematizado é sistêmico, organizado, estruturado, formal. Então, cada área de conhecimento fica dentro das suas caixinhas. O que não quer dizer que elas não possam trabalhar juntas, uma complementando a outra, porque essas caixinhas elas só existem por questões didáticas. Se não fosse divididas por área de conhecimento, como é que a gente ia fazer para ensinar? Pô, hoje eu vou ensinar matemática. Aí, no meio da aula, não, agora eu vou mudar, eu vou ensinar alguma coisa relacionada à língua portuguesa, tudo misturado, acaba provocando uma desorganização para quem ensina e para quem está ali para aprender. Mas a gente não pode esquecer que, na vida, essas caixinhas que estão separadas
na escola, só por questões didáticas, porque elas deveriam ser todas aglutinadas como um projeto integrador, né? Disciplinas integradas, porque a sociedade, essas caixinhas, elas estão integradas. Então, quando você vai ao caixa de um banco, você conversa com pessoas, então está aí a questão da língua portuguesa, você tem que saber se dirigir às pessoas, ter educação, isso é ética, né? Respeitar a fila, moralidade, saber contar dinheiro, que é a matemática. Então, mexo com caixa eletrônico, eu preciso ter o conhecimento da linguagem tecnológica, senão vou precisar pedir alguém para me ajudar, né? E esse pedir alguém para me ajudar, tá aí as relações sociais. Eu tenho que saber em que sociedade eu estou inserida, organizar, estruturar o meu lar, fazer um planejamento de compra, de receita, o que entra, o que sai, para eu não gastar mais do que eu ganho. Então, isso tudo, na verdade, se você olhar o nosso dia a dia e for dividir por disciplinas, você vai ver todas as disciplinas que vocês estudam e estudaram para trás e que ainda vão estudar para frente, elas estão organizadas no seu dia a dia. Só que na vida a gente vive integrado. E na escola, essa desintegração ela acontece momentaneamente para facilitar o trabalho do currículo pelo professor. Mas elas não são estanques, elas não são isoladas. Então, tudo que a gente aprende tem um motivo. Aulas de 1 a 4, aí chega uma AD que, né, são mais as minhas relações íntimas, subjetivas, pessoais. O que tem a ver? Tem motivo, não é à toa. Né? Então, tem objetivo, a cada aula tem o seu objetivo, a AD ela tem o seu objetivo, e os filmes também, que vão complementar, na verdade, eles ilustram o que vocês estão estudando e está tudo conectado. Nada é estanque, pode aparentemente que às vezes a gente pode, estou estudando, mas não tem relação com isso. Tudo tem relação, inclusive as disciplinas de uma para outra. Então, quando História pediu para vocês realizarem um memorial mais voltado para a escola, eu posso reutilizar esse material para a educação infantil 1? Não, porque aqui a visão é outra, ainda que seja a partir das suas experiências, suas relações de escola, que pode entrar também. Aqui o exercício é outro, baseado nas aulas de 1 a 4, ilustrado pelos filmes, pelos pequenos curtas que foram sugeridos para vocês assistirem, tá? Vocês querem falar alguma coisa antes de eu abrir a D aqui? Bom, acho que não. Então, eu vou compartilhar ela aqui, vou ler junto com vocês. Vocês estão vendo? Diz sim, porque eu não vejo mais vocês. Sim. Obrigada. Então, tá, Educação Infantil 1, coordenadora Tânia Nari. Atividade, uma breve reflexão sobre a minha infância, valor 10 pontos, então é para caprichar, porque 10 pontos não cai do céu. É a senhora que vai corrigir? Sim, as ADs somos nós que corrigimos. Tá. A ideia da realização desta atividade avaliativa parte da premissa de uma valorização do vivido e da possibilidade de ressignificá-lo ou significá-lo, sobretudo no âmbito da docência. Na atualidade, diferentes autores passaram a dar atenção às ações dos professores, lançando um olhar sobre a vida e a profissão docente. As ciências da educação e da formação não se alhearam deste movimento e os movimentos biográficos. A autoformação e as biografias educativas assumem, desde o final dos anos 70, uma importância crescente no universo educacional. E aí esse texto trazido pelo Nova. Então, gente, só para chamar a atenção, esse trecho aqui, entre aspas, é uma transcrição literal, é assim que a gente chama, trazido pela autoria de Novoa.
E aí a gente coloca o ano da obra e a página que foi retirada para não caracterizar plágio. Por que eu estou falando isso? Porque a gente até conversou sobre isso na videotutoria de didática, né? Lendo lá o cabeçalho da AD. Então, estou orientando aqui de forma ilustrativa, prática, mostrando para vocês o que é a transcrição ou citação literal. É quando você copia o trecho que te interessa, que te agrada, mas coloca entre aspas e dá o devido crédito ao autor. Isso daqui está seguindo a norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é assim que se cita. O sobrenome em caixa alta, porque é final de frase, o ano e a página em que esse trecho, entre aspas, foi retirado. Para esse autor, torna-se impossível separar o eu profissional do eu pessoal. Então, gente, primeiro momento, falei isso também na videotutoria de didática. Às vezes o aluno fala assim, nossa, é uma questão tão grande para perguntar uma coisinha tão pequenininha, eu vou dar atenção só à pergunta. Não, dá atenção ao contexto. Isso aqui que a gente está fazendo de leitura, né, e tem mais para baixo, é o contexto da questão. E no contexto, ele está te orientando qual é a resposta que ele quer de você. Então, quando ele fala as ciências da educação e da formação não se aliaram deste movimento e os métodos biográficos, a autoformação e as biografias educativas assumem, desde o final dos anos 70, uma importância crescente no universo educacional. Ele está sugerindo que você saiba, não que você precise colocar na D, mas que você saiba a diferença e entenda o que é métodos biográficos, o que é autoformação e as biografias, ou seja, o que é biografia, que, na verdade, é o que a AD está pedindo para você fazer, a sua biografia. Continuando, a proposta dessa atividade é que você elabore um texto narrativo, uma espécie de redação, sem rigor de uma escrita acadêmica e regras da ABNT, com no mínimo 2 e no máximo 3 laudas. Legal, ele te liberou das regras acadêmicas e da norma da ABNT. Veja bem, não vamos confundir esta disciplina, Educação Infantil 1, para esta D. Pois não, Moisés? Quando fala... não vai ter o rigor da escrita acadêmica, por quê? Eu queria ver se seria isso mesmo. Porque esse texto eu posso redigir na primeira pessoa, e a norma da BNT na terceira pessoa. Seria por isso? É por isso também, mas assim, por que foi liberado, dispensado essa preocupação, esse rigor acadêmico? Porque a gente sabe que quando fala assim, é prova, é uma atividade, o aluno ele começa a escrever com uma preocupação grande em agradar quem vai corrigir. Tem que ter essa preocupação? Também, mas ela acaba sendo uma consequência de uma boa escrita. O exercício aqui proposto pela coordenação desta disciplina, Educação Infantil 1, é que você faça um relato, coloque para fora tudo que você passou, tudo que você sentiu, tudo que você percebe, tudo que você acha pertinente, sem ficar preocupado e preso às normas. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é isso, é uma redação. É isso também. Eu posso me tratar como primeira pessoa, porque eu estou falando de mim, né? Não que num trabalho acadêmico isso não possa acontecer, vai depender da natureza do trabalho. Se você elaborar uma dissertação, ou melhor, um trabalho de iniciação científica que seja baseado na sua autobiografia, você vai usar o eu. Você não vai utilizar o porque o autor o tempo todo, entende? Então, não é por causa disso. A terceira pessoa, né, no indeterminado, normalmente nas pesquisas científicas onde são mais hard, onde é exata, né, onde se trabalha mais com positivismo, pesquisa neutra, você utiliza o indeterminado, pretende-se, refere-se, né? E quando é a pesquisa da área humana, a gente utiliza o nós, né? Por que nós? Porque nós da área humana, a gente parte do pressuposto que a pesquisa ela
pretende-se ser neutra, mas no fato de você escolher a temática, já perdeu a naturalidade, porque quem escolheu aquele tema? Escolheu por algum motivo, escolheu por alguma razão, então só aí já deixou de ser neutra. A gente busca o rigor da neutralidade no ato da coleta de dados e no momento de fazer as análises, né? Mas quando a gente escreve na área social, na área humana, que é a nossa pedagogia também, você vai utilizar o nós, porque parte do pressuposto que você está pesquisando pessoas ou com pessoas, você e seu orientador. Então, somos nós, porque nós encontramos nesse levantamento que nós realizamos. Então, é diferente de uma pesquisa autobiográfica, que aí é o eu mesmo, não é por ser a norma da ABNT, porque essa norma ela vai flexibilizar de acordo com a instituição e com a característica do texto, mas aqui a intenção é que vocês realmente ficam despreendidos da preocupação de escrever para alguém. É como se vocês estivessem escrevendo para vocês, como se fosse uma autoanálise. E aí, sem essa preocupação de introdução, desenvolvimento, conclusão, ou de objetivo geral, de sujeito de pesquisa, porque nesse momento, quem está sendo pesquisado, quem está fazendo uma autopesquisa sobre vocês mesmos, é esse trabalho, são vocês mesmos, né? Conforme eu falei, fui redundante, mas enfim. Expliquei. Ok. Então, é isso. Aí, então, vocês vão escrever de 2 a 3 laudas, sem essa preocupação. Voltando aqui. Silvia, então, por que você destacou essa norma da ABNT sobre a transcrição, a citação literal? Eu estou aproveitando a oportunidade porque a gente falou isso na videotutoria de didática, porque lá vocês precisam ter esse rigor. Lá, a AD, ela pede, está escrito no enunciado, né, no cabeçalho, que é necessário vocês trabalharem com rigor, não rigor, mas com as normas da ABNT. Então, eu estou aproveitando que apareceu uma aqui no enunciado da questão, para vocês, quem não tinha percebido ou ainda não conseguiu entender como funciona, copiei um trecho para ele deixar de ser cópia e ser uma transcrição literal com autoria, entre aspas, e o autor com o ano da obra e a página na qual foi retirada, tá? Para didática. Para essa disciplina aqui não precisa, e a gente, inclusive, sugere que nem se utilize nenhuma transcrição, para que vocês tenham a liberdade de criar, de elaborar as ideias de vocês. A não ser que o próprio material traga algum trecho que, nossa, mas isso aqui vai confirmar esse momento da minha vida que eu passei, eu preciso transcrever isso. Aí vocês também têm a liberdade de fazê-lo. Tá? De repente, uma música, né, professora? Que da infância, sim. né? Não é seu. Você vai transcrever, aí você tem que utilizar a norma da ABNT. O que a coordenação está sugerindo é que você não está preso a isso. Diferente de didática, que eu falei que se caso vocês... mas isso aqui é a resposta da pergunta. Transcreve, então, coloca entre aspas, coloca a página que você retirou, né, e comente, para não ficar só a cópia, porque senão aí é ensino médio, né, gente? Recorte e cola, tá? Então, aqui eu vou dar sequência, né? A proposta dessa atividade é que você elabore um texto narrativo, ou seja, contando, relatando a experiência, uma espécie de redação sem rigor de uma escrita acadêmica e regras da ABNT, com no mínimo de 2 e no máximo 3 laudas, dando destaque às imagens que emergem das memórias de suas vivências e experiências de infância. É importante que você comente sobre os diferentes tempos em contextos vividos, como na escola, no âmbito sociocultural, familiar, nas brincadeiras vivenciadas, no modelo de educação recebida, quanto nas áreas, nas influências exercidas pelos adultos, no processo de escolarização
e tudo mais que emergir de sua lembrança, de modo a fazer uma articulação e uma relação com os temas tratados na disciplina de Educação Infantil 1. Então, por exemplo, Moisés, quando ele começou a comentar, fazer um paralelo de ontem e de hoje, a abordagem que ele trouxe já poderia estar em algum momento aqui na escrita dele, porque ele já está atendendo esse contexto social, sociocultural, e fazer uma relação com a educação, né? Como as crianças aprendem hoje, né? Tão interativas, com tanta informação disponíveis para ela em qualquer lugar, porque elas têm acesso, a maioria, né? Não vamos generalizar, a rede social, e antigamente como que a gente fazia para ter uma informação, né? E como o professor era importante nesse processo de ensino-aprendizagem, porque a gente colocava a responsabilidade do conhecimento que a gente poderia vir a ter no professor, porque era só ele que sabia. Ele estudava para isso, ele tinha livros, ele lia muito, ele ia à biblioteca, e a gente não. Né? A gente, ainda que fôssemos, a gente ia bem menos que o professor. Então, o ponto de encontro do saber era a escola, porque era o professor que ia ensinar para a gente, era a caixinha de surpresa que iria se abrir e revelar para a gente os mistérios da vida. E hoje em dia, não tem mais caixinha de surpresa, né? Não tem surpresa nenhuma, porque o que o aluno quiser aprender, se ele quiser aprender, ele não vai só até o professor, de repente, para dar uma orientação a ele, mas não para ensinar, porque ele tem a internet, ele tem os pares dele, que são os colegas, e, às vezes, quando tem tempo, às vezes os pais, às vezes, né? Isso aí também é uma outra questão que vale a pena entrar nessa discussão aí também no relato de vocês. Da ausência, né? A ausência dos pais e a presença de outras pessoas, né? Avós. Consequências, né? Que surge a partir daí, enfim. Professora, eu acho que a senhora deve comentar, mas assim, quando fala da infância aí, seria que no material fala que a infância, né, segundo o dicionário, vai do nascimento à puberdade. A gente vai trabalhar a infância até 12 anos? Ou mais um pouco? Olha, seria interessante, porque se você começar a relatar por faixa etária, dá para fazer um acompanhamento da sua narrativa legal. Se você acha que a sua infância ela foi para além dos 12 anos, porque isso acontece também, né? Assim como num dos vídeos dos curtas, a gente vê infâncias diferentes, infâncias em que crianças elas se intitulam responsáveis, com muita responsabilidade, na verdade, porque tem natação, tem balé, tem jazz, tem a escola, tem muita coisa para fazer. Agenda cheia, né? A agenda cheia, e tem outras crianças que também têm tanta responsabilidade quanto estas, só que são responsabilidades diferentes. É a responsabilidade de cortar cana, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ajudar em casa, porque se ele não ajudar, ele vai passar fome, a família vai passar fome, e a infância o mais importante da infância dessas crianças que têm esse tipo de responsabilidade é colocar comida na mesa, é ajudar os pais a ter a comida na mesa. Então, ter trabalho para eles é mais importante. E aí a criança de 7, de 8, 9 anos de idade. Então, para vocês perceberem a perspectiva, porque o nosso Brasil ele é imenso. E em cada região, essas infâncias elas acontecem de forma diferente. E a criança ela também tem suas responsabilidades. E são responsabilidades, é claro, que divergem uma das outras, né? Então, se você julga que, caramba, até os meus 14 anos eu me julgo ainda ter infância. Até porque a infância ela pode ser vivida até nos dias de hoje, gente. Se você parar para pensar, quando eu vou num parque de diversões, eu não me reconheço. Que eu quero estar em todos os lugares ao mesmo tempo, todos os espaços ao mesmo tempo. Né? Quando a gente faz uma dinâmica de grupo no presencial, ao vivo, em sala de aula, com brincadeiras, a gente vira criança, a gente ri, a gente começa a competir ou a ter comportamentos que, dependendo do ponto de vista de quem está assistindo, são comportamentos de criança.
né? A gente volta à nossa infância, a gente resgata a nossa criança. E é isso que essa AD quer, que a gente resgate a nossa criança. Então, de repente, a sua criança ela foi até os 14, até os 15 anos. Né? Então, é você que vai definir. A questão é, nessa AD não tem certo ou errado. Né? O que a gente quer é que você faça esse exercício de encontrar a sua criança e colocar para fora as suas emoções. Né? Respondi, Moisés? Sim, respondeu. Porque é interessante, né? Essa questão de responsabilidade, né? Hoje a gente vê que um jovem de 18 anos eu já estava trabalhando há 4 anos. Eu comecei a trabalhar há 14 anos. E aí eu vejo a garotada com 18, 21, tá nem pensando em trabalhar ainda. Então há uma diferença aí muito grande de cabeça. Lembro que minha mãe começou a trabalhar cedo, meu pai começou a trabalhar cedo. Então a cultura era para começar a trabalhar cedo e tinha aquela ideia, você vai aposentar cedo. Só que aí vem o governo e muda toda a regra, né? Quer dizer, para a gente acaba que não adiantou muita coisa, né? Começar a trabalhar cedo significa que a gente só trabalhou mais. Exatamente. Então, não tem certo e errado. Né? Eu acho que a ideia, e talvez vocês vão começar a perceber isso quando fazer esse exercício, de falar de vocês. Né? Falar de vocês para depois a gente olhar para o outro. É aquilo, a gente se entender primeiro, para depois a gente entender o contexto que a gente vive, a situação que nós estamos hoje, e talvez vocês vão chegar à conclusão que não tem certo ou errado. Né? A gente a gente vive em ciclos. Né? Então, a gente está passando por um ciclo que a gente está vivenciando agora, um ciclo diferente daquele que a gente iniciou. A gente iniciou, mas não significa que a gente vai terminar esse ciclo, ou seja, que as coisas vão terminar do jeito que era antes. E a vida, ela é em forma de ciclo, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Né? Então, até a gente morrer, a gente vai ver muita coisa diferente e talvez coisas que, para a cabeça que a gente foi criado, se a gente não trabalhar isso, serão coisas que serão inconcebíveis, mas, na verdade, o que a gente tem que perceber é que são ciclos e que não existe certo ou errado, e a gente está passando por um ciclo e está assistindo. Né? Tem coisas que não há o que fazer, e tem coisas que sim a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer? Então, a gente vai descobrir depois que a gente se redescobrir. Tá? Então, só continuando a AD aí, reveja os textos das aulas e os conceitos neles abordados e faça uma relação entre esses e a sua infância. Argumente, problematize, que é o que a gente está fazendo aqui, né, Moisés? Faça críticas, apreciações e ilações. O resultado deverá ser um memorial com fluência na escrita autoral, com narrativa coerente, fundamentada e contextualizada com o conteúdo estudado. Então, aqui, eu já meio que volto atrás lá na questão da ABNT, porque quando eu falo com coerência, narrativa coerente e fundamentado, o que é fundamentado? Segundo fulano, eu estou te afirmando, se eu trago uma afirmação para você, ou uma afirmativa, como queira, significa que eu li em algum lugar, alguém me influenciou para eu ter aquela certeza, se não foi a partir da minha experiência prática, da minha realização, alguma coisa me influenciou para eu chegar naquele ponto. O que me influenciou? Então, segundo fulano, essa minha afirmação ou afirmativa diz respeito a... Então, eu estou trazendo alguém, eu não estou confirmando ou afirmando nada da minha cabeça aleatoriamente, né? Porque eu estou fundamentada num material didático ou num outro material que talvez eu utilize como apoio para elaborar, ou, de repente, eu vou elaborar, vou discorrer, vou falar sobre as minhas relações, sobre as minhas infâncias, e, de repente, poxa, essa parte que eu estou falando aqui, o material fala sobre isso. Então, de acordo com a página tal, aonde diz que, por isso, aí eu dou sequência na minha escrita, tá? Então, esse fundamentado aqui é você mostrar que as suas experiências, a sua subjetividade, a sua narrativa tem coerência com o que você estudou, para mostrar também para a gente que você leu o material para elaborar a AD. Não foi só partindo da sua prática, como eu digo. Eu falo só no modo de dizer,
porque não é só, a nossa prática é muita coisa, mas ela se torna mais ainda quando é associada à teoria, até para discordar, eu também posso discordar da teoria, né? Desde que eu embase e justifique por que aquela teoria é incoerente. De repente, eu tenho uma experiência prática que é muito diferente daquela afirmativa. Acreditamos que dar voz ao professor para narrar sua própria vida amplia sua compreensão e sua percepção sobre o mundo infantil, consequentemente, o leva a refletir sobre suas próprias ações pedagógicas. Então, está aí o motivo da AD, né? É um memorial descritivo da sua infância, porque esse memorial descritivo, ele diz que professor você é e que professor você vai ser, tá? Tá tranquilo, né, gente? Professora, pegando aí pela última parte, a gente vai ter, então, que achar um elo aí nas coisas que a gente vai escrever, né? Não vai ser uma escrita, então, só, quer dizer, como a professora disse, não vai ser uma escrita baseada só nas experiências, né? Mas a gente, então, vai ter que ter um material bem organizado na mente, na hora que a gente for escrever contando das experiências, atribuir alguma coisa ao material didático. Sim, Moisés, parece difícil, mas não é. Você mesmo falou um monte de coisas que está no material e que poderia estar na sua escrita. O problema, que não sei se é problema, mas é igual a questão que a gente fala das caixinhas, que eu falei das caixinhas. A escola, ela coloca as disciplinas em caixinha por questões didáticas, mas tudo que vocês estudam na caixinha, vocês, se olhar para a vida de vocês, ela está distribuída na vida. E essa AD, na verdade, é isso. Você escreve. Do mesmo jeito que você relatou, falou, você lembrou o que viu, né? Falou da tua experiência, você fez uma associação com o material, não sei se você percebeu, mas em tudo que você trouxe, as analogias que você fez, da TV, da criança do seu tempo, da criança de hoje, desse incômodo que ficou na sua interpretação na fala dos responsáveis, que acaba delegando a responsabilidade dos filhos para os avós e para outras pessoas. Isso tudo você encontra no material, não de forma explícita, em alguns momentos até sim, mas é só você trazer alguma questão da aula, né, de uma das aulas, e falar, conforme a página tal, quando diz que não é para dizer com as suas mesmas palavras. O material vai estar falando uma outra coisa, mas que tem semelhança e que tem coerência com o que você estava me afirmando aqui. Porque tudo que você falou, eu vi Moisés e vi o material sendo falado ao mesmo tempo. Entende? Então, é isso, é você olhar para a D e entender, esse aluno, ele leu o material. Ele trouxe as questões dele e leu o material. Eu não consigo fazer a transcrição ou o link. O jeito que você me apresentou não precisaria, porque eu vi que você leu o material. Entende? Então, qual é a preocupação? É ler, porque aquilo que foi importante vai ficar na sua cabeça. O que foi importante vai ficar na sua cabeça. E na hora que você escrever, é falar de você. O momento do material, ele vai surgir. Nossa, isso aqui que eu estou contando sobre mim, realmente tem no material na página tal aqui. Mas eu preciso dizer que está lá na página tal? Não, eu sei que está no material. A professora Silvia, ela vai perceber na hora que ela for corrigir minha AD. Não precisa colocar. Então, seria opcional, né? Eu posso colocar ou não colocar. Sim, o colocar é um exercício de normas, de regra, né? E que facilita para um outro momento. Mas se você achar que, não, eu acho que eu estou dialogando com o material numa boa aqui quando eu trago as minhas experiências, eu vou perceber isso, porque você percebe, você consegue perceber, você mesmo, não precisa. Eu prefiro, então, fazer sem precisar ficar citando. Tá. Só fazer esse paralelo aí, conforme eu já fui falando aqui um pouco de mim, e escrever, porque
senão realmente, assim... Vai ficar na caixinha. Vai ficar muito formalizado, vai perder um pouco essa liberdade de escrever, né? Mas eu acho que antes de fazer a AD, a gente tem que ler o material, porque senão não vai ser possível. É isso aí que eu estou falando, é exatamente isso que eu estou dizendo. Na verdade, não só de educação infantil 1, mas de todas as outras, ainda que tem alguma D que, de repente, ela é mais recorte mesmo, né? Recorte do material, mas eu preciso ler o material para eu começar a ter uma criticidade a respeito daquilo que está me sendo dito, porque senão a gente volta para aquele ensino tradicional passivo, em que o aluno aceita tudo que é dito. Por isso que na educação à distância, mais especificamente no nosso curso, não é muito bem-vindo aulas expositivas como vem acontecendo, porque vocês vão ficando sempre com as minhas ideologias e não produz a de vocês. E aí, em que momento vocês ficam autônomos? Por isso que vocês precisam falar mais, se expor mais, dar opinião, concordar, discordar. Senão, continua aquela passividade e acômodo, é uma comodidade, né? Uma zona de conforto em que a responsabilidade de aprender não é minha, é de quem me ensina. Se a Silvia me passar alguma coisa equivocada, foi ela que me ensinou assim, e não é. A responsabilidade é de vocês, não é minha. A minha parcela é mediar, interagir, provocar vocês, né? E aí, na medida que eu não consigo provocar, eu acabo falando muito. Mas não é essa a intenção, não é esse o interesse e a proposta do curso. É esse diálogo mesmo que, às vezes, os meninos e algumas meninas traz aqui para a gente. Então, professora, assim, falando de mim, né, eu fiz uma graduação presencial e fiz uma graduação e uma pós à distância. Perdão, fiz uma graduação presencial e uma pós presencial e uma pós à distância e uma graduação à distância. Falando da distância, tinham vídeos gravados. Então, toda semana tinha que assistir um vídeo gravado e fazer um fórum. Então, acaba que essa pós-graduação, principalmente, com esses vídeos gravados, tinha um material didático escrito, mas a aula estava toda gravada. Então, acabava o quê? Eu acabei me acomodando a só assistir vídeo. Olhava o material mais na hora de responder, fazer algum fórum, responder algum questionário que tinha. E aqui no CEDERJ, a gente está vendo que é o oposto. Não é para a gente assistir a aula, igual eu assisti os vídeos gravados, mas é para ler o material, para surgirem as ideias. Então, assim, essa cultura ainda está sendo meio que desconstruída. E principalmente quem está no ensino presencial, que aí o professor tem que dar aquele show, aquela aula, né, para todo mundo ali estar envolvido. E sendo que o aluno acaba não tendo a participação, o interesse de ler nada, ele só chega só para absorver. E quando ele acrescenta às vezes com base em outros conhecimentos que ele tem, mas raramente porque algum aluno leu alguma coisa antes de levar para a aula. Então, eu só queria fazer esse paralelo com a graduação que a gente está fazendo e com a que eu fiz à distância. Tem uma diferença aí grande. Né? Essa, atualmente, assim, realmente desperta a gente mais para entender e ler e tirar as conclusões, né? Para a gente pensar. Abrir agora. Legal você trazer esse comentário. Na disciplina de educação à distância, você teve pouca participação nas videotutorias. Eu lembro muito do seu nome, mas eu lembro que você participou algumas vezes do fórum inscrito, mas não da videotutoria. Segunda-feira, para mim, é complicado, professora. Não, mas não é uma cobrança, não. Eu entendo, vocês também não têm essa obrigatoriedade, por isso que estão fazendo curso à distância, para adequar de acordo com o horário, com o dia, do jeito que dá, por isso também que eu tenho a sensibilidade de deixar as videotutorias gravadas para quem não pode assistir no dia. Isso é muito bom. Mas a questão é que, assim,
a gente comentou, né, na disciplina de educação à distância, que os cursos, as instituições, elas são como as presenciais em vários momentos. No momento de metodologia, por exemplo, cada instituição, cada escola, cada curso tem a sua metodologia de trabalho, e isso muda muito. Só para dizer que aqui, por exemplo, a gente está dentro de um consórcio de educação à distância, onde tem várias universidades públicas consorciadas, e cada uma tem uma metodologia de trabalho completamente diferente. Você imagina quando você sai do CEDERJ e vai para uma outra, muda também. Então, por que quando você chega numa escola, você vai levar seu filho para se matricular seu filho numa escola, você escolhe escolas? Porque elas têm tendências pedagógicas, metodologias de ensino diferentes. Então, você vai escolher qual o melhor que se adequa para o seu filho. A educação à distância é a mesma coisa. Então, se você sai do CEDERJ para ir para uma outra instituição de educação à distância, no mesmo nível, né, graduação, mesmo curso, não vai ser igual, né? Ou eles vão trabalhar com videoaulas, ou eles vão trabalhar com tutoria presencial, ou não vai ter tutoria nem videoaula, vai ser só material escrito e atividade, com indicação de outros vídeos do YouTube. Ou seja, cada uma escolhe a sua metodologia, as avaliações são diferentes, né? Tem instituições que utilizam questões objetivas, né? Você tem que ir no local para fazer a prova no computador, naquele horário, com agendamento. A gente aqui, normalmente, quando está tudo normal, é presencial, é regime de concurso público, ou seja, é muito diferente. E aí a gente vai percebendo como é aquela proposta de estudo que a instituição está oferecendo, e a gente vai adequar também com a forma que a gente aprende melhor. Na outra instituição, como trabalhava com vídeo, e de repente, a gente também comentou sobre isso, eu preciso me conhecer, saber se eu sou sinestésico, ou seja, se eu aprendo melhor ouvindo, escrevendo, interagindo, ou se eu sou auditivo, eu preciso ouvir alguém falando, eu não preciso escrever, mas basta eu ouvir que eu já vou entendendo, já vou captando, é bom para um lado, mas é ruim para o outro, que aí você vai ficando só com as ideologias do sujeito, né, do outro. Se eu sou uma pessoa que eu preciso escrever enquanto eu estou estudando ou ouvindo, porque senão não internaliza a informação. Ou seja, aí é Vygotsky que vocês podem explorar melhor, a professora Ieda, a parte mais de psicologia, a parte de ensino e aprendizagem, que vai explicar as nossas vias sensoriais de aprendizagem. A gente tem várias formas de aprender, cada uma tem uma mais aguçada que a outra. Então, de repente, lá nessa outra instituição, foi desenvolvido em você o seu sentido de ser auditivo, né? Então, você assiste a aula ou vê o professor, até às vezes o gesto dele está falando, e o seu cérebro já capta a voz e a imagem. E na hora que você vai escrever, que você vai trabalhar, te vem primeiro a imagem da pessoa, se você for mais visual, e depois vem a fala. Se você for auditivo, primeiro vem a voz da pessoa, depois você vê a imagem de quem está falando, né? E aí tem pessoas que às vezes, não, eu preciso escrever, né? Eu estou ouvindo a Silvia, mas eu tenho que escrever, senão não rola. E aí vai lembrar da escrita na hora de fazer uma atividade, né? Vai ouvir a voz, mas vai ficar um pouco enrolado, aí vai automaticamente associar aquilo que ela escreveu. E aí ela vai lembrar e vai internalizar melhor as informações, porque são os sentidos de aprendizagem que cada pessoa tem. Por isso que a gente precisa se conhecer. E a gente só vai se conhecer se a gente se colocar a teste, se colocar em autoavaliação. Que é autoavaliação? É fazer as atividades que são propostas no módulo, porque eles são explicativo, as respostas, orientações do que deveria ser a resposta vem logo embaixo. Nesse momento em que a gente está junto, é perguntar, é questionar, é propor, pensar alto para a gente, entendeu? Igual o Moisés faz, igual o Marcos faz, muitas vezes eles pensam alto, né? O Marcos está com angústia, ele fica, mas professora, eu na minha sala de aula, na verdade, ele transforma em pergunta, mas ele está pensando alto.
E à medida que ele está pensando alto, ele também está se ouvindo, e muitas vezes ele me pergunta uma coisa, e no fim da pergunta, vocês já devem ter percebido, ele já sabe a resposta. Ele sabe a resposta porque ele está se ouvindo. Então, à medida que ele pergunta, ele vai organizando as ideias, ele vai prestando atenção naquilo que ele está perguntando, e daqui a pouco é eureka, ele mesmo se dá a resposta. E é esse exercício para a gente alcançar a autonomia. E a autonomia é liberdade de pensar, de justificar o pensamento, você vai saber justificar o seu pensamento, vai saber fundamentar, e aí, para fundamentar, tem que ler, tem que ter a teoria para fundamentar o que você está dizendo, porque hoje, por enquanto, a gente não é ninguém. O que eu falo não tem a menor importância, mas se eu trouxer um Nova, um Novak, né, uma Pimenta, aí é outra coisa, porque a Silvia está falando respaldado de acordo com os autores que abordam essa questão, né? Falar de Berbel, que fala sobre problematização da realidade, e a gente trabalha com a realidade o tempo todo, só que às vezes a gente ignora ela, a gente tem que aprender a problematizá-la. O que é problematizá-la? Onde é que está o problema dessa questão? Qual é o problema que eu preciso resolver? Professora, E falando... objetivamente naquilo que você precisa atender. Oi, Moisés. Desculpa. Falando em problematização, é a senhora que vai dar aula para a gente de projeto para TCC? Não, é a professora Valéria, que quando vocês chegarem lá, a partir do semestre que vem, vocês não terão mais tutoria assim, né? Vocês vão ter tutores, mas os tutores eles são muito mais para fazer correção de AD, para mediar vocês de alguma forma, mas vocês não vão ter tutores presenciais, né? A gente está remotamente, mas nós somos presenciais, porque a ideia é que vocês já tenham alcançado realmente essa autonomia, essa liberdade de saber o que eu preciso aprender, como eu vou aprender, organizar os meus estudos sem o apoio, né, físico, presencial, de alguém me tutoriando, me organizando, entendeu? Então, é agora, depois vocês terão, se eu não me engano, tutoria de estágio, porque é uma disciplina muito complexa, e aí são periódicos, né? São encontros a cada 1 mês, 2 meses, para apresentar documentação, relatório, essas coisas, e depois, quando vocês chegarem lá no final, se eu não me engano, é no 7º período, é TCC 1, que é abordar a metodologia, que é uma disciplina que vocês vão estudar sem o tutor presencial, mas vão precisar fazer a metodologia, e façam a metodologia com muito carinho, com muita atenção, porque quando chega em TCC1, os alunos eles se desarticulam de uma tal forma, parece que não passaram por metodologia. E a gente tem que orientar tudo de novo. E aí tem aquele trabalho grande, pesado, o TCC ele vira um bicho de 7 cabeças, e não é para ser assim. TCC é simples. O que complica são vocês. Vocês que complicam o TCC. O TCC ele não é complicado. Esse exercício mesmo que vocês vão fazer de Educação Infantil 1, ele é uma prévia, é um exercício que vocês podem ir se preparando para elaborar o TCC depois, porque ele vai nessa mesma vibe. Você escreve, e é claro que tem toda uma norma, né? Tem toda uma organização científica, mas você escreve primeiro o que você quer, o seu problema, os sujeitos da sua pesquisa, e depois vocês vão inserindo, junto com o seu orientador, uma organização normativa da ABNT, a estrutura, né? Tudo aos pouquinhos, com calma, mas é importante você saber, eu quero pesquisar sobre o quê? Por que eu quero pesquisar sobre isso? Por falar nisso, vou aproveitar para fazer a propaganda de novo no evento Ename CTS. O meu curso sobre TCC Fácil está lá, não vou começar, já dei spoiler aqui agora, mas quer aprender mais sobre o TCC para não passar aperto lá na frente, participem, façam a inscrição lá no evento e façam a inscrição depois que fizer a inscrição no evento, lá no meu mini curso, tá? Um mini curso de 1h30, mas é 1h30 que vai fazer uma grande diferença aí na caminhada de vocês para o TCC, tá? Professora, eu já me inscrevi lá para esse evento em outubro,
Agora, o mini curso que a senhora falou, eu não sei onde me inscrever, não. Ele está dentro do evento. Tá Você se dentro? inscreveu no evento, aí você vai abrir lá, aí tudo que você precisa está do seu lado esquerdo. Inscrição, programação. Ah, é programação. Você clica na programação para ver o que tem de atividade, e aí você vai inscrever na atividade que te interessa. Opa, então não fiz isso, não. Se eu não me engano, eu recebi. A coordenação ela até mandou um e-mail para os inscritos, a não ser que você tenha se inscrito depois. Eles devem mandar outro e-mail avisando que precisa se inscrever na atividade que deseja participar. Porque senão você não vai conseguir entrar na sala de transmissão. Tá? E tem limite de vaga, só tem 50 vagas. Mas ainda tem vaga. Tá? Bom, vou me cadastrar. Tem como a senhora colocar o link de novo? Tem, peraí. Aí eu não sei se eu vou ter que entrar de novo no link, que eu já me inscrevi num dia da tutoria que a senhora deu. Mas eu não entrei depois lá. Só me inscrevi. Não, então, por onde você se inscreveu... Peraí, só um minutinho. Você entra dentro da plataforma do evento. Então, na plataforma do evento, você consegue fazer inscrição, sim, porque você só consegue fazer inscrição dentro da plataforma do evento. Isso, eu me inscrevi, mas eu não me inscrevi nesse que a senhora falou do lado esquerdo, das atividades. Então, eu não me inscrevi em nenhuma atividade. Então, você entra lá, vai em programação e se inscreve naquilo que você quer. Primeiro na minha, para não bater horário. Senão você vai se inscrever em outras. Ah, mas isso aqui é interessante, está falando de uma coisa que eu gosto da minha formação. Aí, quando você for se inscrever na minha, você não consegue. Então, se inscreve na minha primeiro, aí depois você vai lá e se inscreve em outras que você queira participar. Espera aí que eu estou achando o link aqui. Achei. Não sei se você faz didática. Estou fazendo didática. Então, lá em didática, na última gravação, eu mostrei o caminho que você faz para fazer essa inscrição. Essa inscrição exatamente na minha disciplina, no meu minicurso. Tá no último vídeo, né? Isso, está no último vídeo. Eu vou entrar lá para olhar. Aí, se você clicar no link, ele vai te jogar para a página inicial, aí você vai lá no login, você já fez login, ele vai te pedir a senha de novo, aí você coloca a senha, aí lá dentro você vai ver no painel tudo que você precisa está do seu lado esquerdo. É programação, você clica lá. Vai submeter trabalho? De repente, você tem o trabalho aí da sua graduação, você quer fazer um resumo e submeter para publicar? Submissão. Tem uma parte aqui que é para transmissão, para eu ver os vídeos, só que eles não estão liberados ainda, que vai ser só dentro da data, que também está lá na programação, a data e horário onde tudo vai acontecer. Tá? Tá. Beleza. Bom, gente, posso ajudá-los em mais alguma coisa? Meninas, vocês precisam participar mais. Eu só bato papo aqui com o Moisés, com o Marcos e às vezes com a Miriam. Na Keila, de vez em quando também. Vocês precisam participar mais. E é importante, legal vocês estarem aqui, é fundamental, porque vocês assistem ao vivo, depois não tem a preocupação e o trabalho de ter que assistir gravação para ver se tem alguma coisa interessante, mas a gente precisa da interação de vocês para participar, porque isso torna muito solitário. Não fiquei tão solitária hoje, porque o Moisés hoje me fez companhia, né? Está alternando com o Marcos, mas eu acabo me sentindo muito solitária quando eu começo a falar, e eu sozinha aqui. Silvia, mesmo eu participando da aula, depois eu assisto essa aula de novo, gravada. É bacana, Miriam, que bom, legal. Eu espero que esteja ajudando, mas é só uma ajuda mesmo, porque o referencial é o material, e é mais para complementar os estudos de vocês, mas esse momento ele não dá conta. E nunca vai dar se vocês não interagirem mais. Tá?
O professor, desculpa, hoje eu estou falando demais. Não pode falar. Olha só, eu sei que a gente não está em didática, mas eu queria perguntar o seguinte: vai valer meio ponto cada participação no fórum. Só que eu não assisti a aula ao vivo. Se eu fizer depois uma participação, conta ou não conta? Conta, no fórum. Tá. Por isso No que eu fórum. coloquei lá no fórum. Então, tanto faz ser na gravação, ou melhor, na videoaula ao vivo, que vai ser legal, né? Tá interagindo, tá presente, tá ali, tá participando. Se não fizer a participação ao vivo, você tem um espaço lá do fórum para assistir, para comentar, até para dar oportunidade para quem não pode estar aqui presencialmente, ou melhor, presencialmente está todo mundo em casa, mas nesse síncrono, né, nesse sincronizado. O pessoal assiste a gravação e comenta, fala, relata alguma coisa, provoca, dá sugestão para ser comentado na próxima tutoria. Nossa, seria ótimo se vocês fizessem isso. Né? Enfim. Na segunda vai ter tutoria de didática, professor? Não, é quinzenalmente. Aí agora só na outra semana. Mas assim, vocês entram toda semana no fórum, porque não tendo vídeo tutoria, eu vou colocar alguma coisa lá para vocês. Né? Para escrever, para discutir, algum vídeo, alguma imagem. Por exemplo, em didática, foi me questionado a situação da Base Comum Nacional, né, da BNCC. A gente não vai discutir especificamente esse tema na disciplina. Não é essa a questão, porque só essa temática já é um curso, né? Mas eu posso colocar lá um link para que vocês se aprofundem e tenham conhecimento melhor sobre o que é isso, como vai acontecer, paralelo à disciplina. Mas toda semana eu vou entrar no fórum, vou colocar alguma coisa para provocar, vou falar das aulas que precisam ser estudadas, vou questionar alguma coisa, vou responder algum aluno que vai me perguntar algo e dizer as próximas videoaulas, a data, o horário, que eventualmente eu posso mandar por e-mail. Mas o combinado foi que eu vou colocar no fórum para obrigar vocês a ir no fórum toda semana. Lá é nossa sala de aula. Tá bom? Ok. Entendido. Pessoal, mais alguma coisa? Posso ajudá-los? Leiam o material, assistam os vídeos, eles são muito bacanas, eles vão suscitar muita coisa na cabeça de vocês antes de fazer a AD. Eu só vou fazer um comentário aqui que eu ouvi hoje no serviço de um professor de história que comentou com ele sobre Paulo Freire, que uma pessoa, para mim, é politicamente incorreto, mas tudo bem. Falou por que a gente estuda Paulo Freire. Para que a necessidade de estudar Paulo Freire na pedagogia? Bom, você sabe qual é a importância, não sabe? Não, eu fiquei assim, sem fala na hora que veio falar isso comigo. Não, gente. mas assim, você sabe qual é a importância, enfim, cada um com a sua ignorância, né? A gente respeita, e aí a ignorância não é no sentido de depreciar a pessoa, é a ignorância de não saber as coisas, né? E aí, enfim, paciência. O meu magistério todinho foi Paulo Freire, e agora, na graduação, sempre, a educação é Paulo Freire, no meu ver, entendeu? No meu entendimento. Aí vem uma pessoa e fala assim, gente, eu fiquei assim, sem fala. A gente fica mesmo, é uma referência reconhecida mundialmente, mas parte dos brasileiros não conhecem. Sim. Paulo Freire. Pessoa... E aí, como eu falei, cada um com a sua ignorância. E pessoa que se diz uma pessoa culta, mas para mim não é. Cada um com a sua ignorância, né? Bom, gente, posso ajudá-los em mais alguma coisa? Então, eu vou encerrar a gravação. Boa noite para quem está assistindo a gravação aí, bons estudos, participem da tutoria sempre que puder. A gente respeita quem não pode, tá? Um abraço. Interrompo